Graça e paz do Senhor, amém, igreja? Quero saudar especialmente nessa noite os irmãos que estão retornando aí de viagem, a congregação que estava em Ilhéus, aleluia, e os demais irmãos. Muito bom tê-los aqui novamente, somando para junto adorarmos ao Senhor, amém? Quero saudar a irmã Carmelita, minha mãe que está ali atrás, glória a Deus. Veio louvar o Senhor conosco. Aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Verdadeiramente, o desejo do nosso coração é de permanecermos naquele período de louvor. A presença do Senhor real aqui em nosso meio, o rio do Senhor passando no nosso meio. E isso nos fala que Deus tem algo especial nessa noite para as nossas vidas. Ele está presente para nos fortalecer, para nos abençoar. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite que hoje o que o Espírito Santo vai fazer em tua vida, como Ele está fazendo em minha vida, é colocar uma fome e uma sede para que eu e você possamos buscar mais e mais o Senhor. Para que neste ano de 2012, nós possamos andar com Deus. Aleluia. Porque é isso que Ele deseja fazer. Interessante que Deus me deu uma palavra e os irmãos que foram inspirados para escolher as músicas do louvor, enquanto estavam adorando, eu falei, Senhor, tem tudo a ver com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, queridos, Deus é fiel. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Gênesis, no capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos de Gênesis, capítulo 5. Depois nós vamos para Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6. À medida que os irmãos forem encontrando, nós vamos ficando de pé, em reverência à palavra de Deus. Já deu para dar uma descansadinha, né? Glória a Jesus. Deus maravilhoso e santo, digno da nossa adoração, do louvor, da nossa rendição. Todos encontraram? Gênesis 5, a partir do versículo 21. Aliás, vamos ler do 18, que fala um pouco mais sobre esse personagem. Gênesis 5, quem encontrou 18, dê um glória a Deus. Diga, eu estou vivo. Glória. Então, se você está vivo, pode glorificar a Deus, amém? Aleluia. Diz assim, e viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto para si Deus o tomou. Aleluia. Diga, e Enoque andou com Deus. Diga o seu nome agora, diga assim. E Ana Nery, você vai dizer o seu nome, anda com Deus. E Ana Nery anda com Deus. Aleluia. Agora vamos para Hebreus, capítulo 11. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Versículos 5 e 6. Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6.
medida que você for encontrando, vai dizendo glória a Deus. Glória. Glória a Jesus. Tem gente encontrando. Glória a Deus. Glória. Diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Glória a Deus, ele não teve funeral. Aleluia, não teve sepultura. Aleluia. Por quê? Porque ele andou com Deus. Aleluia. E alcançou um testemunho que agradou a Deus. Pergunte para quem está do seu lado: irmão, seu testemunho está agradando a Deus? Aleluia. Você está andando pela fé? Quem anda pela fé agrada a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor, já foi orado, mas eu quero mais uma vez declarar que este lugar pertence ao Senhor, como o Austin disse aqui na hora do louvor. A nossa vida pertence ao Senhor. Tudo que nós somos, temos, veio do Senhor, e nós devolvemos a Ti em ações de graças. E declaramos que toda força contrária, todo espírito que foi comandado pelo diabo, seus encarregados, para trazer roubo da palavra, para trazer confusão, para chamar atenção, nós repreendemos agora em nome de Jesus, porque aonde o Senhor está, o mal tem que sair. Portanto, nós ordenamos agora que bata em retirada, pelo poder que há no nome de Jesus, e sem poder de retorno e nem de alcance para retalhar a vida de ninguém. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Amados, essa mensagem eu quero compartilhar com os irmãos. Como viver perto do Senhor, como andar com o Senhor. Nós encontramos em vários personagens da Bíblia, exemplos que nos ensinam como ter uma vida consagrada, uma vida que agrade ao Senhor. Mas nessa noite Deus quer nos falar em relação a Enoque. O que significa o nome dele? Significa iniciado, professor, treinado, dedicado. Qualquer pessoa que deseje andar com Deus, se aproximar do Senhor, precisa ser treinada, precisa ser dedicada. Sem a dedicação, não há como ter uma vida de comunhão com o Senhor. Este ano, Deus está convocando o seu povo, a sua igreja, para ter uma vida de intimidade maior com Ele. Para a igreja cristã semear, para esse rebanho Deus nos deu. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deus deseja estabelecer o seu governo, porque Ele já nos deu isso através de Cristo Jesus. Aquilo que foi roubado por Satanás lá no Éden, Deus nos entregou de volta através do seu Filho Jesus Cristo. O poder para dominar, para guardar. Foi esta ordem que o Senhor deu para Adão. Adão, você vai cuidar do jardim, você vai dominar. Você vai governar. O usurpador veio e roubou isso, mas Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, Ele conquistou e nos deu. É para a igreja, é para a noiva, é para mim e para você. Ele nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais, para exercermos governo.
Então, se o intruso entrou na sua casa, na sua família, nas suas finanças, na saúde, você tem essa autoridade dada por Deus para mandar embora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas para tanto precisamos andar com o Senhor. Já foi dito isso aqui, a ministração foi toda inspirada. E para andarmos com Deus nós precisamos aprender com Enoque algumas coisas. Além deste personagem que nós lemos aqui, Enoque, filho de Jared, nós encontramos na Bíblia Sagrada mais 3 outras pessoas com esse mesmo nome. Filho de Caim. Caim, inclusive, construiu uma cidade e colocou o nome da cidade de Enoque, que era o seu filho. Neto de Abraão também, nós encontramos em Gênesis 25:4, uma pessoa, neto de Abraão, chamado Enoque. Encontramos também o filho de Ruben, em Gênesis 46, versículo 9. Nós encontramos aqui, em Gênesis, no capítulo 5, 2 vezes o Senhor mencionando que Enoque andou com Deus. Nós sabemos pelas regras e princípios de interpretação da Bíblia Sagrada que quando Deus fala muitas vezes sobre um tema, Ele quer nos chamar a atenção para isso. E aqui nós encontramos em 3 versículos, Deus falando 2 vezes que Enoque andou com Ele. Se olharmos aqui, voltarmos no capítulo 4, nós encontramos também mencionando outras pessoas que antecederam a Enoque, falando o que elas fizeram. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 20, nós vemos aqui, Ada teve Jabal, e este foi pai dos que habitam nas tendas e tem gado. Então, sobre essa pessoa, Jabal, a Bíblia deixa revelado para nós que ele habitava com aqueles que possuíam gado. É o que está dito sobre ele. Em relação a Jubal, aqui no versículo seguinte, 21, fala que ele foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Então, uma característica dessa pessoa ficou mencionada na palavra de Deus. Versículo seguinte fala, Zilá teve Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Irmãos, quando alguém morre, as pessoas que permanecem vivas e que conhecem aquela pessoa que foi embora, elas fazem menção da vida daquela pessoa sobre algo que marcou a vida daquela pessoa. Nós vimos aqui mencionado na palavra de Deus, uns que cuidava de gado, outro que tinha um povo que era habilidoso na harpa, no órgão, e pessoas que eram habilidosas em obras de ferro, em obras de cobre. Só que em relação a Enoque, o que a Bíblia diz é que ele andou com Deus. Se nós tivermos que passar pela morte, as pessoas que ficarem vivas falarão alguma coisa ao meu respeito, ao seu respeito. Eu creio que nós vamos subir no arrebatamento, amém? Eu creio que nós vamos subir no arrebatamento. Precisamos esperar o arrebatamento para qualquer momento. Foi isso que o Senhor nos ensinou quando nós estivéssemos vendo os sinais que estamos vendo agora. Que estão aí, não precisa falar porque todo mundo sabe. E principalmente o povo de Deus, que tem um conhecimento da palavra de Deus, sabe que os sinais estão aí e que Jesus está às portas. Amém? Então eu creio que nós vamos subir no arrebatamento. Mas se o Senhor nos chamar, glória a Deus, será que alguém vai poder dizer, registrado da minha vida, da sua vida, olha, esse irmão aqui foi um irmão que temeu a Deus. Esse irmão aqui foi um irmão que você via Deus na vida dele. Ou será que vão lembrar da minha vida e da sua vida só por coisas materiais que nós fazemos? Olha, ele teve um comércio muito grande. Olha, ele trabalhou nessa área e fez isso e aquilo outro. O que vai ficar de memorial para a nossa vida? Eu
eu quero que na minha vida fique registrada a parte espiritual, porque é o que mais importa. Agora, Enoque entendia isso, que o mais importante é andar com Deus. E Deus deixou registrado isso aqui. Mas se nós olharmos aqui no capítulo 6, no capítulo 7, antes um pouco, nós encontramos, queridos, que havia uma situação de caos. A partir do pecado, a partir do momento em que o homem entregou a autoridade para Satanás, ele entrou em maldição, porque a desobediência, ela traz maldição. A desobediência, a consequência da desobediência na vida de uma pessoa é a maldição. Não precisamos aliviar isso, porque é o que a palavra de Deus nos ensina. Se ouvirdes e obedecerdes, nós sereis abençoados. Mas se desobedecemos a palavra de Deus, a maldição nos alcança. Não é Deus que amaldiçoa, mas sou eu que saio debaixo daquela proteção. Nós encontramos aqui a queda do homem, nós encontramos aqui Deus trazendo juízo sobre a terra. Capítulo 6, Deus chama Noé para um concerto e Deus traz um juízo. O mundo é destruído, seres viventes pelas águas, e Deus fez uma aliança dizendo que não mais destruiria com água. Próxima destruição será com fogo. E nós encontramos Enoque, que é o sétimo depois de Adão. E sempre Deus levantou pessoas para fazer a diferença na linhagem dos 7. Por quê? Porque fala da perfeição de Deus. E nós vimos aqui que este homem pôde brilhar, mesmo cercado a densas trevas. Porque a Bíblia diz que ele andou com Deus. Eu falei aqui uma certa noite, em uma mensagem, que os lírios, eles também podem nascer na lama. E nascem e crescem na lama. Enoque aqui, irmãos, é um oásis de justiça em um deserto de iniquidade, em um deserto de impiedade. Nós podemos tirar uma grande lição quando encontramos um homem de Deus que é levantado por Deus e que consegue andar com Deus no meio de uma geração perdida. É que é possível, irmãos, nós não nos contaminarmos com este mundo. É possível sim você ser um crente autêntico lá na sua faculdade. É possível sim você ser um crente fiel lá no seu trabalho, que dá testemunho. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Algumas pessoas dizem, é muito difícil. É muito difícil ter uma vida com Deus. Irmãos, difícil é servir o diabo. Eu nunca fui para macumba. Graças a Deus, Deus me livrou disso. Nunca andei por esses caminhos. O caminho que eu andei, que embora seja a mesma coisa, foi o caminho da idolatria. Porque a mesma feitiçaria, botar uma galinha lá no meio do terreiro e fazer uma obra e se dobrar diante de uma imagem. É a mesma coisa, não tem diferença. Pela palavra de Deus não tem diferença. Fui escrava. Mas eu sei de pessoas que foram macumbeiras, feiticeiras, e que me contam coisas que o diabo fazia com essas pessoas, coisas terríveis. O diabo cobra. Então difícil é servir a Satanás. O difícil é servir o diabo, ele cobra. Se a pessoa faz uma aliança com ele, ele vai cobrar. E cobra com juro e correção monetária. A pessoa não paga nunca. É uma dívida que só o sangue de Jesus Cristo para pagar, para libertar a pessoa disso. Pessoas que entram por esse caminho, que tem que dormir em cemitério, que tem que comer defunto,
que tem que beber lavagem, que tem que beber sangue de não sei quantos animais. Isso não é vida, irmãos. Vida é servirmos ao Senhor, sermos livres, alegres em Deus. Temos o Espírito Santo de Deus, isso é vida. É a vida verdadeira, está em Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero te dizer, você que entrou aqui nessa noite, se você ainda não tem uma aliança com o Senhor, Ele te oferece vida e vida plena, vida em abundância. Aleluia, vida eterna. Você pode andar com Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus que Enoque agradou a Deus, ele andou com Deus e ele agradou a Deus. Irmãos, não existe outro motivo pelo qual nós estamos aqui nesta terra. Se eu ou você pensa que nós estamos aqui só para trabalhar, comer, dormir, comprar uma casa, ter um bom emprego, um bom marido, engano seu. Como já foi engano meu há um tempo atrás. Nós estamos aqui para glorificar e honrar ao Senhor. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais alguma coisa, nós devemos fazer para a glória de Deus. A nossa vida tem um sentido, a nossa vida tem um propósito. Nós existimos para glorificar a Deus, para que o mundo possa ver a luz de Cristo em nossas vidas. Ah, mas eu não vou trabalhar, eu não vou comer. Vai, lê Eclesiastes. Lê Eclesiastes. Olha, Deus nos deu saúde, nos deu inteligência, nós podemos trabalhar, devemos sim, a Bíblia diz que quem não trabalha é até bom que não coma. Então, precisamos trabalhar sim, precisamos estudar, tem que casar, tem que arrumar o seu emprego bom, tem, Deus vai te dar. Mas esse não é o foco. Esse não é o foco. Quando o foco passa a ser isso, isso se torna uma idolatria. E eu quero te dizer que todo altar de idolatria em nossas vidas, Deus derruba. Deus derruba, irmãos. Amados, há algo muito forte na palavra de Deus. Eu vou entrar. A Marli orou, Senhor, se for para mudar a mensagem, muda. Eu estou entrando em algo aqui, mas nós voltaremos. Não vou fugir do tema, mas aquilo que Deus está trazendo. Deus tem um avivamento para a nação brasileira. Glória! Deus tem um avivamento para a nação brasileira. Você faz parte disso. Mas não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem confissão de pecado. Não existe avivamento sem mudança de vida. Não existe avivamento sem desespero pela presença de Deus. Não existe avivamento se nós não andarmos com Deus. Precisamos andar com Deus. Agora, Deus trouxe algo muito forte ontem ao meu espírito e eu falei, Deus, isso é muito sério. Na época de Elias, o povo estava perdido. O povo estava adorando falsos deuses. E Deus levantou um profeta no meio de uma nação perdida. E esse profeta orou, preste bem atenção, esse profeta orou, e Deus trouxe o julgamento sobre aquela nação. Porque Deus tinha um propósito, preste bem atenção, porque isso é revelação e é profundo para a nossa vida. Deus tinha um propósito de trazer o avivamento. O povo não queria saber não, irmãos. Estava adorando Baal, Astarote, falsos deuses. Eram comandados por Jezabel. O povo não queria saber. E o profeta se levanta no meio dessa nação, ora a Deus e traz juízo sobre a terra. 3 anos e meio de seca. Porque Deus tinha um propósito de avivamento. Depois desse juízo, o povo se arrependeu e Deus trouxe um grande avivamento. Houve um avivamento tremendo na época de Elias. Irmãos, será que na nação brasileira é necessário que Deus levante um profeta para profetizar julgamento? Ontem eu falei, Deus,
E mais ainda, a Bíblia diz que o julgamento de Deus começa pela casa dele. Irmãos, não vamos nos embriagar com o vinho deste mundo. Não vamos nos iludir com o ter. Vamos nos encher do Espírito Santo. Nos embriagar com o vinho do Espírito Santo. Não é com o que tem. Porque Deus tem dado prosperidade para o seu povo. Mas você não pode deixar de servir o Senhor, de colocar Deus em primeiro lugar, porque coisas estão ocupando a sua vida e a minha vida. Porque se Deus tem um avivamento para a nação brasileira, como eu creio que Ele tem, e nós ficarmos colocando outras coisas no lugar de Deus, algum profeta vai se levantar e vai chamar julgamento. Algum profeta vai se levantar e vai chamar julgamento. Então quero te dizer que hoje Deus me trouxe aqui, trouxe você aqui, para que nós possamos chegar diante dele e dizer: Deus, eu quero andar contigo em 2012. E te dou uma notícia mais tremenda ainda. O Espírito Santo te ajuda. O Espírito Santo, ele pega na tua mão e te conduz. Você não está só. Aleluia, você não está só. Você não está só. Irmãos, Enoque andou com Deus. Foi o primeiro arrebatamento. Enoque é uma figura que simboliza a igreja e a igreja que vai ser arrebatada. A figura de Enoque tem um sentido escatológico. Para os nossos dias, a pregação de Enoque foi uma pregação escatológica e profética, apocalíptica, para os últimos dias. Arrebatamento não vai acontecer não é possível. Uma pessoa está andando aqui, ouve o som da trombeta, ouve a voz de Deus e vai subir. Vai. Se nunca tivesse acontecido, nós temos escrito na palavra de Deus, então nós podemos acreditar. Mas já aconteceu. Enoque foi arrebatado. Elias foi arrebatado. Aleluia. Jesus subiu. Aleluia. E a igreja vai subir. A igreja vai subir. O nosso corpo será transformado num corpo de glória, para que nós possamos voar. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas só vai ser arrebatado, irmãos, quem anda com Deus. Olha aí. Só serão arrebatados aqueles que andam com Deus, aqueles que têm Deus em primeiro lugar, aqueles que agradam a Deus, aqueles que andam pela fé. Amém? Então nós vamos encontrar aqui, amados, algumas lições que nos mostram como podemos andar com Deus. É isso que eu quero compartilhar com os irmãos, porque saber que tem que andar com Deus, nós já sabemos. Deus nos chama para um avivamento, Deus nos chama para um ano de intimidade. Amém? Agora, como nós podemos andar com Deus? Aprendemos com a vida de Enoque muitas coisas, embora o que a Bíblia fala sobre ele é pouco. Esses versículos aqui que nós lemos em Gênesis são poucos, em Hebreus são poucos, em Judas encontramos também falando sobre Enoque, são poucas coisas. Mas o primeiro ponto, irmãos, para que nós possamos andar com Deus, é que nós precisamos aprender a andar sob uma direção divina. Amém? Nós precisamos escolher seguir os planos de Deus. Você faz planos, eu faço planos, mas a Bíblia diz que a resposta certa vem da boca do Senhor. E nós precisamos escolher, irmãos, seguir os planos do Senhor, porque os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos mais elevados. E existem pessoas, irmãos, elas não estão aqui, mas existem pessoas, elas não estão aqui, ó. Fazer igual, elas não estão aqui.
Existem pessoas que não querem. Existem pessoas que não querem. Você chega e fala assim, olha, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem isso para a sua vida, e a pessoa diz assim, não, eu não quero, eu quero viver como eu estou vivendo. Eu quero manter a minha vida dessa forma. Deixa Deus lá e deixa Deus olhar o que eu estou fazendo, mas que Deus me deixe fazer o que eu estou fazendo. Isso não é andar com Deus. Quando nós andamos sob a direção de Deus, nós andamos em harmonia com Deus. Nós andamos em harmonia com Deus. Existem pessoas que querem passar à frente de Deus. Deus, ô Misael, vou fazer igual o irmão Joab. Vem cá, Misael. Vanessa, me presta aqui o Misael, um minutinho. Vamos de lá para cá. O Misael vai fazer o papel aqui de Deus. Ele vai andar. Eu tenho que andar em harmonia com o que ele tem. Então Misael dá um passo, eu dou um passo. Dá um passo, eu dou um passo. Estou andando em harmonia com aquilo que conforme Deus está me conduzindo. Agora, ele parou e eu quero andar em harmonia com Deus, mas eu fui do meu jeito. Eu estou andando em harmonia com Deus? Obrigado, Misael. Não estou andando em harmonia com Deus. Quando nós escolhemos os planos de Deus e andar debaixo de uma direção, irmãos, nós andamos em harmonia com Deus. Amém? A palavra de Deus diz no Salmo 32, versículo 8. Ah, pastora, mas eu não sei o que Deus tem para mim. Veja bem esse salmo, marque ele aí na sua Bíblia. Abra a Bíblia, olhe, leia, marque. Salmo 32, versículo 8, diz assim: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Aconselhar-te-ei, tendo-te sob a minha vista. Deus tem conselho, Deus tem instrução para a minha vida e para a sua vida, irmão. Amém? Isaías 48, 17. Pega esse capítulo 48, versículo 17. Diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Deus ensina o que é útil e nos conduz, nos ensina no caminho que nós devemos andar. Então, amados, vamos escolher seguir os planos de Deus. Diga, nesta noite, eu escolho seguir os planos de Deus. Irmãos, nós somos tão desobedientes, a nossa natureza é tão terrível, que eu peço aqui para os irmãos falar e tem gente que não fala. Essa pessoa não quer andar com Deus. Em outras palavras, ela está dizendo: eu não quero andar contigo. A natureza humana, irmãos. Se nós não conseguimos obedecer uma voz de comando dentro de uma igreja, onde você ora e acredita que aquela pessoa que está ali pregando a palavra está sendo usada por Deus e não consegue obedecer, aonde que vai obedecer mais? Ficou quieto. Diga aí no seu lugar: eu escolho seguir os planos de Deus. Os planos de Satanás, eles levam à morte, irmãos. Eles levam à destruição. Graças a Deus que eu não vi a notícia da mulher que mataram na pedra. Porque a minha secretária viu essa notícia e me contou. Eu achei um terror. Passei 2 dias assim com aquilo na cabeça. Em São Paulo, um lugar de sacrifício humano, onde os satanistas estão matando todos os dias pessoas, sacrificando a Satanás. Quem escolhe os planos do diabo, o final é morte. Por isso que você tem que dizer mesmo, todo dia, toda hora: eu escolho seguir os planos de Deus. Porque em Isaías 55 diz que os planos de Deus são mais elevados. Os pensamentos de Deus são melhores, mais altos
do que os nossos. Então, acorde de manhã e diga: Senhor, nesse dia eu escolho te servir, eu escolho andar contigo. Irmão, não se escandalize não, porque aqui em Brasília também tem. Tem. E a igreja muitas vezes está dormindo, porque não quer orar. E quando ora, só pede para Deus abençoar, para trazer roupa, para dar um carro, para dar um emprego. E as pessoas estão sendo levadas aí para serem sacrificadas nas pedras. Aqui em Vicente Pires, nós estamos rodeados de feiticeiros, que já tem dia e hora marcado para desocupar Vicente Pires. Porque essa cidade pertence a Jesus Cristo de Nazaré. Quantos moram aqui em Vicente Pires? Toda glória seja dada a Ele. Você mora nessa cidade, não aceite dividir espaço com o diabo. E eu quero te dizer, Deus abriu essa porta. Deus abriu essa porta para fazer diferença, é para conquistar. E você não está fora disso. Por isso, 2012, busca o Senhor. Oração, irmãos. A palavra-chave para esse ano é oração, é intimidade. É para buscar a Deus. Segundo, eu preciso andar em conformidade com Deus. Eu ando em harmonia, mas eu preciso andar em conformidade. Porque Amós 3:3 diz: E como andarão juntos se não estiverem de acordo? Deus diz: olha, eu quero assim. Aí eu digo: Deus, você quer assim, mas eu quero é desse jeito. Irmãos, para andarmos com Deus, nós precisamos andar em conformidade com o Senhor. A Bíblia diz, 2 Coríntios 6,14, que nós não devemos nos prender a julgo desigual. Nesse texto diz ainda que comunhão há entre luz e trevas. Não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe acordo. Não existe acordo entre o bem e o mal. Ou eu sou do bem ou eu sou do mal. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo ao diabo. E como andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Eu escolho servir ao Senhor. Amém? E o que é andar, queridos, em conformidade com Deus? Pergunta para quem está do seu lado: o que é andar em conformidade com Deus? Diga para ele: é andar conforme a palavra. É andar conforme a palavra de Deus. Não é conforme o que o homem fala, não. Não é conforme o que o profeta fala, não. A não ser que ele fale de acordo com a palavra de Deus. Se ele falar de acordo com a palavra de Deus, porque Deus deixou essa palavra para que nós pudéssemos provar os espíritos. Nós temos autoridade, irmãos, para provar os espíritos. E Deus nos mandou provar as profecias. Deus mandou a igreja provar a profecia. Deus deu essa autoridade para a igreja. Nós não provamos profeta. Não é o profeta que você vai provar. Mas a palavra você pode, e qualquer profeta, preste bem atenção nisso. Quem fala isso, irmãos, é quem hoje no mundo tem a maior escola de profetas no mundo. É que ensina que qualquer profeta que não se deixa julgar a profecia que sai da sua boca, ele não é um profeta verdadeiro. Ele não tem humildade. Olha, eu não estou entendendo essa palavra, e a pessoa já se queima. A pessoa já, peraí, eu sou de Deus, eu estou falando em nome de Deus. Beleza, eu quero entender. Preste bem atenção nisso, irmãos. Porque eu já desmascarei um falso profeta aqui dentro da igreja, pelo poder do Espírito Santo, porque estava entregando uma falsa profecia. Eu falei: essa profecia não é para essa pessoa. Não é para essa pessoa. E a pessoa não aceitou e foi embora. Espera aí, a Bíblia fala que nós devemos provar a profecia.
Tá cheio de falso profeta, irmãos. Tá cheio de falso profeta. Já teve falso profeta que profetizou para mim, dizendo coisa que eu não falei. Então tem gente que deixa de acreditar num pastor, num irmão que você anda há 10, 15 anos, para acreditar em alguém que está lá fora e levanta suspeita contra a sua vida. Olha, Marli, você foi orar para Deus mudar. Estou falando coisa que não... Mas é verdade, amados. Vamos ficar espertos, porque nós andamos com Deus. Nós temos a mente de Cristo, nós temos a palavra. Vamos ficar com a palavra, irmãos. Você pode achar, pastora, está sendo difícil. Por que você está falando isso? Irmão, sabe por quê? Aqui nós temos pessoas que são tremendamente usadas por Deus. E a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Tem que ter profecia mesmo. Deus tem que levantar os vasos e usar. Mas, irmãos, eu tenho uma pessoa amiga minha, uma funcionária pública, uma mulher culta, formada, nível superior, e que recebeu uma profecia, e nessa profecia o profeta disse que ela tinha que sair com lama no rosto, por causa da vergonha dela. E a pessoa saiu desse lugar, com o rosto, ela fez uma máscara de lama e botou, e saiu morrendo de vergonha, botou um óculos escuro, com o rosto enlameado. Então uma pessoa assim, cai numa coisa dessa, irmãos, nós precisamos ficar atentos. Vamos provar, e queridos, nós precisamos andar conforme a palavra de Deus. O que eu estou falando aqui, eu estou trazendo os versículos da palavra de Deus. E Jesus Cristo disse em Mateus 4:4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vivemos pela palavra de Deus. E como pode um jovem purificar o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Aleluia. Então, queridos, andar sob a direção divina, andar em conformidade com Deus. Amém? E o que eu encontro aqui no capítulo 11, versículo 5, que nós lemos. Abre a Bíblia mais uma vez, por favor. Sobre Enoque. Diz, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado. Alguém procurou Enoque, Enoque sumiu. Cadê o Enoque? O Enoque sumiu, ninguém achou o corpo de Enoque. Ele não foi achado porque alguém, se diz que ele não foi achado, é porque foi procurado. E não foi achado, foi trasladado. Deus tirou dessa terra e levou para outro lugar. Aleluia. Porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Terceiro ponto, queridos, é que nós precisamos andar pela fé. Enoque andou pela fé. Nesses dias, cada vez mais nós somos desafiados a andarmos pela fé. E o canal de Deus para o nosso relacionamento com Ele é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque agradou a Deus porque ele tinha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos crescer em fé. Como? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo testemunho. Hoje as pessoas que receberam a unção aqui tiveram a sua fé acrescida pelo testemunho da irmã Analice. No dia que a irmã Eliane deu o testemunho dela, de cura dela, da sua irmã, as pessoas cresceram pelo testemunho de algo que o Senhor fez. Ora, se Deus fez na vida delas, Ele não faz acepção de pessoas, vai fazer na sua vida. Tome posse pela fé. Amém? Abraão é o nosso pai na fé e ele creu, independente da circunstância, mesmo vendo que Sara já era idosa e que o seu corpo já era amortecido, ele creu. E por isso ele tomou posse da bênção. A Bíblia nos fala de várias pessoas que agradaram a Deus porque andaram pela fé. Nós encontramos Gideão, nós encontramos Samuel, nós encontramos Débora, nós encontramos Elias, nós encontramos Eliseu, encontramos
muitas pessoas que andaram pela fé. 2012 nós vamos andar pela fé mais e mais. Amém? Enoque, irmãos, andou com Deus e um dia ele foi direto para o céu. A igreja que anda com o Senhor tem o dia do arrebatamento, vai direto para o céu. Glória. Aleluia, aleluia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. 1 Coríntios, capítulo 15, 51 a 54. Ah, pastora, está falando de arrebatamento, mas a Bíblia não tem essa palavra. Arrebatamento. Então, irmãos, vamos ver aqui o que a Bíblia diz. 1 Coríntios, capítulo 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Você vai ser transformado, viu? Talvez você não esteja muito satisfeita com o seu corpo, com os pneus, né? Com as coisinhas aí que estão passando, ou está faltando, mas você vai ter um corpo transformado. Mas não é por isso que você vai deixar de cuidar do seu corpo, né? Cuide direitinho, porque é templo do Espírito Santo. Seremos transformados como? Versículo 52. Diga aí, bem forte. Aleluia. Olha aí, irmãos, isso aqui aconteceu com Enoque. Foi andando e já foi direto para o céu. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Andando com Deus, nós seremos transformados. Amém? 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Aleluia. Esses dois textos, eles falam do arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, o que está escrito aí? Aleluia. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Então, irmãos, nós seremos arrebatados, está escrito, e ponto final. Está escrito, nós seremos arrebatados. Ninguém pode tirar essa verdade da palavra de Deus. Agora, o que o Senhor nos chama a atenção nessa noite? Tem que andar com Deus. Tem que andar com Deus. Alguns acreditam que o arrebatamento será antes da manifestação do anticristo. Outros acreditam que será na metade do governo do anticristo. Outros acreditam que será já na tribulação. Não importa, de que a época que for, só vai ser arrebatado quem anda com Deus. A questão não é ficar buscando quando vai ser. Mas se eu estou preparada para isso. Amém? Então, queridos, arrebatamento significa levar de repente. Você será levado de repente dessa terra. Significa uma captura repentina. Eu quero ser capturada pelo Senhor. Aleluia. Irmãos, esse acontecimento será o maior acontecimento do universo, depois
da ressurreição de Jesus Cristo, que foi o maior. Amém? E andando com Deus, queridos, nós vamos subir no arrebatamento. Jesus, ele disse lá em João 14 que ele foi preparar lugar para nós. Foi preparar um lugar para nós, para que nós estejamos sempre com ele. Eu vi uma notícia interessante. Tem pessoas que não acreditam no arrebatamento, não acreditam nas coisas que estão na palavra de Deus. Deus disse que a segunda destruição será com fogo. A Comissão Europeia denunciou que o Sol está em fúria. Estão acontecendo convulsões solares. Segundo eles, uma potencial tormenta solar catastrófica vai varrer a Terra. Irmãos, está tudo muito claro. Só não anda com Deus quem não quer. Quem não quer tomar uma posição. Deus nos trouxe aqui hoje porque eu tenho certeza absoluta que andando com Deus você tem a melhor vida. Você tem a melhor vida. É uma vida de paz, é uma vida de alegria, é uma vida de abundância. É uma vida sem peso, é uma vida sem condenação. Por isso que o Senhor nos chama nessa noite. Vamos andar comigo, meu filho. Eu quero você aqui perto. Eu quero você perto. Mas não vos ponha debaixo de um jugo desigual. Deus não divide a glória dele com outro. Ou Deus está em primeiro lugar, para que eu possa declarar que ele é Deus na minha vida, ou ele não é Deus na minha vida. É conversa fiada. É conversa fiada quando eu coloco um amigo em primeiro lugar. Quando eu coloco as coisas em primeiro lugar. Quando eu coloco qualquer outra coisa em primeiro lugar. É conversa fiada, irmãos. Estou falando bem claro. Porque a palavra de Deus nos ensina isso. E não tem como andar com Deus se for de uma forma diferente. Para concluir, eu quero que o irmão solte lá o nosso CD, porque nós vamos orar. Deus nos trouxe aqui nessa noite, queridos, para que nós possamos renovar uma aliança em nossa vida espiritual, para andarmos com Ele. Não, eu já tenho uma aliança, eu já falei isso para Jesus, mas nós vamos falar novamente. Nós mesmos precisamos estar convencidos disso. Porque você levanta um dia bem e no outro dia levanta completamente sem fé, sem vontade de buscar a Deus. Nós servimos, nos alegramos em Deus e de repente Satanás vem com a palavra de derrota, de destruição e nós nos sentimos um nada. Mas é andando com Deus que a nossa oração é uma oração eficaz. É somente andando com Deus é que nós temos a certeza que aquilo que nós estamos fazendo é que agrada ao Senhor. É somente andando com Deus é que nós agradamos o coração de Deus. É somente andando com Deus que nós temos fome pela essa palavra. Irmãos, o primeiro sinal de um crente que está no caminho de se afastar de Deus, ele perder a vontade de ler a Bíblia. Ele lê por obrigação. Ele já precisa ser renovado. Ele já precisa de um grande avivamento. Se ele não tem prazer na palavra de Deus, ele está caminhando para a morte espiritual. Ele está caminhando para a morte espiritual. Porque a palavra de Deus veio até nós pelo um grande poder. Deus zelou por essa palavra. Pessoas morreram por causa dessa palavra. E nós, quando andamos com Deus, e quando nós agradamos a Deus, nós consideramos a palavra. Nós consideramos a palavra. Se eu não estudo a palavra, porque, irmãos, eu vou falar do que eu era. Eu vou falar do que eu era. Minha mãe está aqui, pode ser que ela se lembre disso.
Eu morava numa casa na M Norte, que foi o meu deserto. A M Norte para mim foi o meu deserto. A M Norte para mim foi a faculdade, onde Deus me preparou para que eu estivesse aqui hoje. Foi lá na M Norte que Deus usou uma irmã, quando eu era ainda da Renovação Carismática Católica, que chegou para mim e disse: olha, eu te vejo na frente de um púlpito. Hoje essa irmã já está com o Senhor. Toda a vida dela ela orou assim: Senhor, quando eu morrer, eu quero morrer dentro da tua casa. E essa irmã, ela estava numa igreja, numa consagração. Ela estava lá orando. De repente, o céu abriu. E ela começou a rir. Ela começou a rir. E as irmãs não estavam entendendo. E ela rindo, rindo, rindo. E aí ela pegou e ajoelhou e não levantou mais. Deus atendeu a oração dela, porque ela andava com Deus. Você quer ter oração respondida? Ande com Deus. Lá na M Norte, irmãos, eu vivia com pano no rodo, esfregando o chão. Você podia entrar na minha casa a qualquer hora do dia ou da noite, estava brilhando. Era tudo perfeito. Pastor, hoje você é bagunçada? Não. Mas o rodo não é mais o meu ídolo, o chão não é mais o meu ídolo. Primeiro tem que ter vida com Deus. Porque o chão vai ficar para o anticristo e os demônios. Porque esse mundo está infestado de demônio e eles vão controlar tudo. Essa mensagem que Deus trouxe para nós nessa noite é para que nós desejemos andar com Ele para subirmos no arrebatamento. Porque nem todo mundo vai subir. Enoque subiu porque ele agradou a Deus. Muitas vezes nós não consideramos a palavra de Deus porque não queremos aprender a palavra de Deus. Porque nós temos outras coisas para fazer. Nós temos que fazer comida. Então não tem tempo para a escola bíblica dominical. Eu tenho que receber uma pessoa. Eu nunca posso. Passei 2011. Se posso contar nas mãos quantas vezes eu vim em uma escola bíblica dominical. Eu considero a palavra? Considero. Eu quero deixar você desconfortável mesmo nessa cadeira hoje. Sabe por quê? Porque Deus tem um avivamento para a sua vida, irmão. Deus tem um avivamento para a sua vida, minha irmã. Não, pastor, eu não vou porque eu estou doente. Então Deus sabe, mas você levanta de manhã e lê Bíblia? Você ora? Porque eu não estou aqui para jogar peso em ninguém, nem para condenar ninguém. Mas eu estou dizendo que para nós agradarmos o Senhor, nós precisamos andar com Ele. Ele tem que estar em primeiro lugar. Nós precisamos refletir na fé que nós pregamos, porque Deus, irmãos, eu quero repetir, porque eu tenho mais certeza disso do que essa luz que está brilhando aqui. Deus, Ele tem um grande avivamento para a sua vida. Agora, queridos, é pela palavra de Deus. Senhor, eu amo a Deus, mas eu não considero a tua palavra. Nós precisamos considerar o que Deus diz, irmãos. Nós precisamos considerar o que Deus diz. Eu tenho tempo para conversar no telefone 2 horas. Mas eu não tenho tempo para ler 2 capítulos da Bíblia. Eu tenho tempo para andar 2 horas, 3 horas no shopping. Mas eu não tenho tempo para a Bíblia. Eu não posso orar dia nenhum, pastora. Eu não posso orar 1 hora com os homens na igreja no sábado de 7 às 8. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso fazer sacrifício nenhum. Mas faz sacrifício para muitas outras coisas. Faz sacrifício para ir numa fazenda lá não sei aonde, anda a pé. Faz sacrifício para tantas coisas. Gasta dinheiro com o que não é pão. Tem gente que está pensando assim:
Eu devia ter ficado em casa hoje, que eu não queria ouvir isso. Mas eu quero te dizer que isso é o amor de Deus, para que você ande com Deus e para que você agrade a Deus, para que eu ande com Deus, sabe? Porque antes, tudo isso que eu estou falando aqui, irmãos, Deus falou foi para mim. Deus falou foi para mim. Essa semana eu comi Bíblia. Avivamento, irmãos, vem com quebrantamento e arrependimento. As nossas falas e as nossas declarações de que nós amamos a Deus, muitas vezes ferem os ouvidos dele, porque o nosso coração e as nossas atitudes dizem outras coisas. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Nós precisamos, irmãos, como igreja, nós precisamos nos arrepender. O que nós aprendemos com Enoque? Para andar com Deus, nós temos que andar em espírito. Irmãos, não tem, aqui está a chave. Eu não consigo andar com Deus se o Espírito Santo não me guiar. Eu não consigo. É impossível nós andarmos com Deus se não for pelo poder do Espírito Santo. É impossível, irmãos. E graças a Deus por isso, sabe por quê? Porque a glória é dele, senão a pessoa ia dizer assim, eu ando com Deus porque eu sou bom. Romanos 8 diz assim, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado, e por causa do pecado, na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Agora você repete essa última frase aí. Que não... Como é que é? Que não andamos mais forte, irmãos. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga, eu não ando segundo a carne, mas ando no poder do Espírito Santo. Amém? Gálatas 5, 16, 17. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Pronto, irmãos, é simples. É andar em espírito, porque nós agradamos a Deus e nós andamos com Deus. Andar em espírito e não satisfazer a concupiscência da carne. Amém? Então, queridos, quando nós andamos em espírito, quando nós andamos em harmonia com o Senhor, quando nós andamos segundo os planos do Senhor, há algo que marca a vida do cristão. Ele anda em amor. Amar não é passar a mão na cabeça de quem está errado. Não. Amar é ensinar a verdade. Amar é exortar. É chamar para perto do Senhor. O maior amor foi revelado pelo Pai, enviando Jesus para nos aproximar do Pai. Para quê? Para que nós pudéssemos andar com Deus. Não abra mão dessa vida. Diga, Senhor, não abro mão de andar contigo. Se até hoje eu tenho andado com dificuldade, mas eu vou continuar perseverando. Essa é a chave. Senhor, se tem alguma coisa que ficou para trás e que não está batendo, eu vou consertar. Porque o Espírito Santo me ajuda. E aí a alegria do Senhor, a nossa força é. É a nossa força. Porque Ele nos ajuda.
Então ninguém precisa ficar triste, derrotado. Ah, eu não dou conta. Eu estou com peso porque eu não dou conta. Dá. Você tem um ajudador. Você tem alguém aí que te ajuda. Ele vai lá onde a pessoa está, entristecida, enfraquecida, onde a pessoa está precisando de uma ajuda. Ele está vendo o coração daquele que está ali, está orando. Aí ele diz assim: vem cá, eu te ajudo. Eu vou te levar lá. Você quer? Senhor, não dou conta de chegar até onde aquelas flores estão. Mas eu te tomo pela mão. Olha, eu vou com você. Vem cá. Eu vou com você. Quer ir? Quero. Então eu vou. Então vem, minha filha, eu te ajudo. Minha filha, olha, você não pode. Você está achando que é difícil, mas eu estou aqui, ó. Estou segurando. E se você cair, eu te seguro. E se você não der conta de ir, eu te carrego pelo colo. Obrigado, minha irmã. Glória. Eu quero te dizer que tua semana será bem melhor. Porque essa semana você vai buscar conhecer os planos de Deus para a sua vida. Você vai andar em espírito. Você vai andar em harmonia com Deus. E você vai andar segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque você vai considerar a palavra de Deus. Você vai buscar na palavra de Deus a direção para a sua vida. Você vai. Porque foi para isso que o Senhor te trouxe aqui. O avivamento vai chegar na sua vida. Vai chegar na sua vida. Chega em quem está perto de você e fala: ó, irmão, se prepara. Se prepara. Vamos ficar de pé. Amados, se alguém foi tocado por essa palavra nessa noite e deseja mesmo fazer uma entrega ao Senhor: Senhor, eu não estou dizendo que você não tenha andado com Deus, mas se você sente a necessidade de andar mais perto com Deus, de agradar mais a Deus, porque Enoque subiu, porque ele agradou a Deus, Deus o tomou para si. Ele caminhou tanto com Deus, ele se afastou tanto da casa dele, aqui nessa terra, que Deus então disse assim: ah, Enoque, você está mais perto da minha casa do que da sua, então vamos logo para morar na minha casa. Então convido você para vir aqui. Não vou colocar a mão na sua cabeça, vou orar pela sua vida, mas vem aqui. Por que, pastora, que é para eu ir? Para você fazer essa declaração para o Senhor. De uma rendição: Senhor, eu quero andar contigo, como Enoque andou, eu quero. Vem aqui. Fale você com o Senhor. Os irmãos do louvor podem subir e se ajoelhar lá no altar. Você quiser ajoelhar aqui na frente e fazer a sua oração, fale com o Senhor. Fique à vontade. Se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar num canto, mas fale com o Senhor agora: Senhor, eu quero andar contigo. Eu vim aqui porque eu entendi que eu preciso. Esse momento é o melhor momento, irmãos. Esse momento é o momento onde o Espírito Santo de Deus vem trazendo no teu espírito algo poderoso. Vamos ficar aqui mais na frente, mais pertinho do altar. Diga: Senhor, eu quero estar bem pertinho. Esse momento é o momento da nossa consagração.
Senhor, eu estou aqui junto com os meus irmãos para te dizer: eu quero mais de ti. Eu quero te ver. Eu quero te tocar com a minha fé. Ah, Deus. Cristianismo não são palavras desprovidas de unção e de autoridade. Cristianismo é a revelação de alguém que nós amamos e que nós servimos e não abrimos mão. Oh, Senhor, nessa noite nós viemos em tua casa ouvir a tua palavra, Senhor. Nós não queremos ser os mesmos. Senhor, nós queremos te honrar. Senhor, nós queremos te servir em espírito e em verdade. Jesus, nós queremos te conhecer. Senhor, nós queremos andar contigo até o dia do arrebatamento, Senhor. Oh, Deus, não nos deixe, Senhor, ignorarmos o tempo em que nós estamos vivendo. Oh, Deus, é muito sério. Oh, Jesus, como nós precisamos de ti. Como nós precisamos quebrar o vaso de alabastro aos teus pés. Jesus, Jesus, transforma-nos. Senhor, não nos deixe ver essa onda de avivamento passar na nação brasileira e nós, Senhor, não fazermos aquilo que o Senhor quer. O mundo precisa ver o Senhor através desta igreja. O mundo precisa ver o Senhor através dos cristãos. Jesus, não deixa que uma voz profética chame o juízo sobre a nação brasileira. Senhor, tira os nossos olhos das coisas. Jesus, tira os nossos olhos dessa dimensão. Nós queremos olhar para ti. Oh, Senhor, nós queremos orar pelo doente e ver o doente curado. Nós queremos pregar o evangelho e a pessoa se arrepender dos seus pecados. Jesus, nós queremos orar e ver milagres acontecendo. Mas antes disso, nós queremos ter comunhão, intimidade, vida contigo. Jesus, traz quebrantamento no nosso meio. Jesus, traz arrependimento. Nós não podemos conviver debaixo de um jugo desigual. O nosso jugo é do Senhor. Nós tomamos sobre nós, Senhor, o teu jugo. O teu caminho é o melhor caminho, Senhor. Só em ti nós somos felizes, completos. Só em ti nós temos a vida, Senhor. Senhor, tira as máscaras. Tira as máscaras do nosso coração. Oh Deus, quantas vezes nós fazemos as coisas e achamos que por isso nós somos aceitos? Porque fazemos alguma coisa na tua casa. O Senhor quer intimidade.
O Senhor quer intimidade. Quantas vezes pessoas perdidas passam por nós e nós não falamos de Ti. Senhor, nós precisamos nos importar com aquilo que o Senhor se importa. Com os perdidos, com aqueles que não Te conhecem. Senhor, eu sei que o Senhor está tratando conosco assim, porque o Senhor vai fazer um grande avivamento aqui. Nós teremos, Senhor, uma escola bíblica 100%. Nós teremos cultos onde as pessoas estão tão sedentas de Ti que elas chegam mais cedo para orar. Nós teremos pessoas que vão se preocupar com aqueles que estão passando lá fora e vão lá fora chamar o perdido para se converter. Nós teremos pessoas tão embriagadas do Teu Espírito, falando em línguas na hora da adoração, pessoas vendo os anjos, pessoas vendo a Tua glória, pessoas tão embriagadas que não abrem a boca para falar mal dos outros, pessoas que se importam com aquilo que o Senhor se importa. Senhor, nessa noite, que nenhum peso, nenhuma condenação seja sobre a vida de ninguém, mas que o Senhor traga luz à nossa vida espiritual, que nós possamos desejar andar contigo, para que um dia alguém possa dizer: a Ana Nery andou com o Senhor e o Senhor a tomou para si. A Maria, o José, o João andaram com o Senhor e o Senhor os tomou para si. Ó Deus, nós queremos mais em 2012. Não queremos viver das migalhas que os outros entregam para nós, mendigando oração, mendigando profecia, indo na casa dos outros para ouvir palavra. Porque, Senhor, o Senhor quer dar a palavra no quarto. O Senhor quer falar no quarto. Senhor, nós não nos justificamos mais. Não tem mais justificativa para as pessoas que vão tendenciosamente aonde tem alguém que, porque ora, Deus usa para ouvir palavra. Senhor, nós queremos crescer em Ti. Eu profetizo que a igreja cristã semear uma igreja madura, que cresce a cada dia no conhecimento do Senhor. E aqui, Senhor, esses que crescem, o Senhor levantará para dar pão àqueles que estão com fome. Ao invés deles irem pedir pão, o Senhor diz nessa noite: dai vós mesmos de comer. Vicente Pires precisa de pão. Você tem quantos anos de crente e ainda fica pedindo pão? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, se alimenta do pão da vida e sai por a cidade e dá pão a quem tem fome. Aleluia. Essa é a profecia de Deus para a nossa vida hoje. Amém? Dê um abraço em quem está do seu lado. Glória a Deus. Eu quero chamar